Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Matemática Superior. Hoje a gente vai resolver mais uma questão de equações diferenciais. A questão que a gente vai resolver hoje é a letra E da 4.1, página 546 do livro do Reginaldo. Pede para resolver o PVI. O PVI é dado por derivada segunda de y mais duas vezes a derivada primeira, mais duas vezes a função, igual, esse aqui é o delta Dirac no 1, né? O delta 1 de t, mais a função degrau unitário aqui, onde a descontinuidade acontece no 3, vezes t ao quadrado. De forma que o y de 0 vale 0 e a derivada do 0 vale 1, ok? Então vamos lá para o sketchbook resolver essa questão. Bom, aqui eu deixei preparado o enunciado da questão. Então a primeira coisa que a gente vai fazer vamos aplicar Laplace em ambos os lados aqui da EDO. Então a gente sabe que Laplace aplicado na derivada segunda vai dar s ao quadrado y de s, menos sy de 0, menos y' de 0, mais duas vezes Laplace aplicado na derivada primeira vai dar sy de s menos y de 0, mais duas vezes Laplace aplicado na função y. Isso aqui é igual, a gente viu que a fórmula para delta de Dirac é e elevado a menos a s. Então, no caso aqui, como a é 1, então, a gente viu que o delta a de t, quando você aplica Laplace, isso aqui retornava e elevado a menos a s. Então, no caso aqui, como a vale 1, então vai ficar e elevado a menos s somente, né? Mas aqui eu tenho a função degrau unitário aplicado em t ao quadrado. Então, só lembrando do segundo teorema de deslocamento, quando você tinha o a de t que multiplicava um af de t menos a, quando você aplicava Laplace, retornava e elevado a menos as vezes o f de s dessa função original. Então, nesse caso aqui, como eu tenho um 3 aqui, eu precisaria de um t menos 3. Né? O que eu vou fazer? Por enquanto, eu vou reescrever isso aqui. Ó. Não vou aplicar Laplace ainda, vou colocar o 3 de t. E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um t menos 3 que eu vou precisar, mais 3 ao quadrado. Por quê? Porque essa parte aqui, ó, ela vai ser interessante para mim poder usar o deslocamento aqui da função, tá vendo? O f está aplicado em a, esse a aqui, ó, e depois eu chamo a função f de t ao quadrado, por exemplo. Então, vamos desenvolver essa parte aqui, como é que ficaria Laplace para essa parte aqui, antes de a gente continuar com um problema. Então, isso aqui vai ficar o 3 de t, que multiplica, então aqui eu posso usar o quadrado do primeiro, usando dois termos aqui, né? Quadrado perfeito. Então, vai ficar o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo. Então, 2 vezes 3 vai dar 6, que multiplica t menos 3, mais o quadrado do segundo, que é 3 ao quadrado igual a 9. Então, aqui eu posso distribuir, vai ficar o 3 de t, que multiplica t menos 3 ao quadrado, mais 6, pode sair para fora, né? Multiplicando aqui, 6, o 3 de t, que multiplica t menos 3, mais 9, que multiplica o 3 de t. Então, aqui a gente já consegue utilizar essa teoria aqui do segundo teorema de deslocamento. Então, quando você aplica Laplace agora, eu posso utilizar a função f como sendo a função t ao quadrado. Então, aqui ia ficar e elevado a menos 3s, né, que é o a que vale 3, vezes o f de s. Quem que é o f de s? O f de s é o f da função f pequena original. Como aqui eu estou usando a função t ao quadrado, então a gente sabe que é 2 fatorial dividido por s ao cubo, a transformada de Laplace de t ao quadrado. Então eu fiz essa parte aqui. Mais 6 que multiplica quem? Aqui novamente já está ok, só que agora eu vou utilizar a função t elevado a 1. A função original é f aqui, seria t, a identidade. Então, deslocado de 3 ia dar f de t menos 3, é exatamente t menos 3. Então, aqui ia ficar o quê? Quem é a Laplace de t? Então, é 1 fatorial dividido por s ao quadrado. E por último, a gente viu que a transformada de Laplace da função degrau unitário era e elevado a menos 3s dividido por s, né? Que é Laplace da função o 3 de t, a função degrau unitário. Então,
Aqui, o que a gente pode fazer? Essa parte aqui zera. Então, aqui colocando o y de s em evidência, vai ficar quem? Vai ficar s ao quadrado, mais essa parte aqui também zera. 2s, daqui, esse vezes esse, mais 2, pegando aqui em evidência o y de s. Isso aqui é igual Laplace disso aqui, e elevado a menos s que eu tinha aqui. Aqui, esse camarada aqui, ele vale 1. Então, menos 1, esse menos 1 aqui, ó, ele vai para o outro lado mais 1. E mais Laplace dessa parte aqui, que a gente desenvolveu e encontrou esse termo. Então, aqui dá para a gente colocar e elevado a menos 3s, vezes 2 sobre s ao cubo, mais 6 sobre quem? Aqui, né? Aqui está faltando o termo que eu esqueci aqui do e elevado a menos as. Então, aqui tem um e elevado a menos 3s também, né? Do segundo teorema de deslocamento. Então, 6 que multiplica e elevado a menos 3s sobre s ao quadrado. E, por último, 9e elevado a menos 3s sobre s. Aqui dá para a gente dar uma ajeitada, colocar esse e elevado a menos 3s em evidência e depois passar esse pessoal para lá dividindo. Então, quem que é o y de s? O y de s vai ser 1 mais e elevado a menos s dividido por s ao quadrado mais 2s mais 2, mais, aqui dá para colocar e elevado a menos 3s em evidência, e aqui vai ficar quem no numerador? 2. Aqui, vamos tirar o mínimo aqui, tem s ao cubo, s ao quadrado e s. Então, aqui, o que a gente pode fazer? Fica melhor a escrita. Vamos colocar 2 dividido por quem? Então, 2 não, por enquanto, não deixar aqui sem nada. Vamos ver quem que... Tirando o mínimo aqui, o mínimo aqui vai ser s ao cubo. Então, s ao cubo dividido por s ao cubo aqui vai ficar 2. Aqui vai ficar s ao cubo dividido por s ao quadrado, vai dar um s, então aqui em cima vai ficar um 6s. E s ao cubo dividido por s vai dar s ao quadrado, então 9s ao quadrado. Esse pessoal daqui passou para cá dividindo também, né? Os dois termos, então eu vou ter um s ao quadrado mais 2s mais 2. Ok? Então, por enquanto, a gente tem essa expressão. Vamos reescrever isso aqui de outra maneira. Vamos chamar essa parte toda aqui de um determinado h de s, só para ficar melhor a conta. Então, o y de s é igual a 1 mais e elevado a menos s dividido por s ao quadrado mais 2s mais 2, mais e elevado a menos 3s vezes o h de s. Então, o que a gente falta para calcular Laplace inversa? Procurar quem que é essa parte aqui, né? Calcular Laplace inversa e depois encontrar quem que é h pequeno de t. Beleza? Então, vamos fazer isso lá no próximo slide. Antes de ir para o próximo slide, vamos só reescrever mais um pedacinho aqui. A gente poderia fazer isso aqui como sendo 1, dividir, né, essa parte aqui, ó. E depois mais essa parte aqui. Então, ficaria 1 dividido. Isso aqui, como não tem raiz real, você poderia completar o quadrado aqui, ó, s mais 1 ao quadrado, né? Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, mais 1, né? Porque 1 ao quadrado é 1, mais 1 daria esse 2. Então, ficaria essa parte aqui, mais e elevado a menos s vezes, novamente, 1 dividido por s mais 1 ao quadrado, mais 1, mais e elevado a menos 3s vezes o h de s. Por que é interessante? Porque essa parte aqui a gente sabe que é um seno de t deslocado de menos 1 pelo primeiro teorema de deslocamento. E essa parte aqui a gente sabe que a gente pode utilizar o segundo teorema de deslocamento também, vai ter um seno deslocado, ok? Juntamente com a função degrau unitário. Beleza? Então, vamos lá para o próximo slide desenvolver essa parte aqui. Bom, aqui eu reescrevi a meu y de s,
onde o h de s vale exatamente essa expressão aqui. Aí o que acontece? Quem que é o y de t? Então o y de t aqui, essa primeira parte aqui a gente sabe que, lembrando do primeiro teorema de deslocamento, como é que era? Você tinha e elevado a t que multiplicava um f de t, então quando você aplicava Laplace, o resultado ficava deslocado de a. Então, aplicando aqui nessa situação aqui, ó, o que acontece? A gente sabe que o seno de t é 1 dividido por s ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, aqui a gente descobre que é o e elevado a menos t vezes o seno de t, dessa parte aqui, tá vendo? É o seno deslocado de menos 1, aqui é como se fosse s de s menos menos 1, né? Então, o a aqui vale menos 1, esse a aqui do teorema vale menos 1, aqui ficaria o f de s mais a. Se você pega o a como 1, então ficaria f de s mais 1, que dá exatamente isso aqui, né? Essa segunda parte aqui já entra o segundo teorema de deslocamento. O segundo teorema de deslocamento, só relembrando aqui, é quando você tem o a de t que multiplica o f de t menos a, quando você aplica Laplace, deixa eu colocar aqui do lado de baixo, quando você aplica Laplace, então, você tem e elevado a menos as vezes o f de s, o f dessa função original. Então, essa função original aqui, a gente já descobriu que ela é exatamente e elevado a menos t seno de t. Então, aqui vai ficar o 1 de t, né? Porque o a aqui vale 1, é menos 1 vezes s, né? Faz o papel do a. E aqui a função seno deslocado, então vai ficar que é o f de t menos a. Se o f de t vale exatamente e elevado a menos t vezes seno de t, então aqui vai ficar e elevado a menos no lugar do t, eu vou trocar por t menos 1. E aqui o seno também de t menos 1, deslocado, para fazer essa parte aqui, ó, o a de t que multiplica f de t menos a. Então o f de t menos a é colocar t menos 1 no lugar do t aqui, ó, na função exponencial e na função seno. Então, essas duas primeiras partes aqui tá ok, mas essa terceira parte aqui vai ficar quem? Vai ficar o a, na verdade o a não, o 3, né? O 3 de t, utilizando o segundo teorema de deslocamento, vezes o h pequeno, né? Que a gente vai descobrir dessa função aqui, de quem? De t menos 3. Então, a minha solução está quase pronta. O que a gente precisa descobrir? A gente precisa descobrir quem que é a função h de t. E para isso a gente utiliza essa grande aqui, ó. Aqui a gente vê que o zero tem raiz tripla, né? Então, usando fração parcial aqui, eu vou ter 2 mais 6s mais 9s ao quadrado. Isso aqui dividido por s ao cubo. Essa segunda parte aqui, ó, que eu estou escrevendo agora, não tem raiz real. Então, você vai colocar um a sobre s, uma raiz, o zero é uma raiz. B sobre s ao quadrado, raiz dupla. C sobre s ao cubo, raiz tripla, que é o caso. Mais ABC, ds mais e, um polinômio de grau 1. E por quê? Porque essa parte aqui não tem raiz. Essa parte aqui a gente viu que pode ser escrita como s mais 1 ao quadrado mais 1. Então, a gente tem que descobrir quem são as constantes a, b, c, d e e. Então, fazendo a conta aqui, ó, tirando o mínimo vai ser a multiplicação. O mínimo vai ser a multiplicação de s ao cubo, que multiplica s ao quadrado mais 2s mais 2. Esse dividido por S vai ficar um A. Acho que esse tracinho aqui vai precisar ser bem maior para caber todo mundo, né? Então vai ficar um A S quadrado que multiplica B S ao... Na verdade, acho que para poder diminuir espaço, o que acontece? A gente poderia fazer assim, ó. Esse dividido por esse vai dar um S ao quadrado vezes essa parte. Esse aqui vai dar um S vezes essa parte, e esse aqui não vai dar ninguém, né? Vai ser só o C vezes essa parte. Então, a gente poderia colocar essa parte, essa aqui que aparece, em evidência. Ficaria quem? Ficaria AS ao quadrado mais BS mais C, todo mundo que multiplica S ao quadrado mais 2S mais 2. Ok? Quando você tira o mínimo, esse vezes esse, esse vezes esse e esse vezes esse,
dessas 3 primeiras parcelas. E por último aqui, ó, esse aqui dividido por esse, sobraria o s ao cubo. Então, ficaria com s ao cubo que multiplica ds mais e. Para poder caber na conta, né? Então, isso aqui é igual... Aqui a gente vai fazer um sistema, né? Um sistema, quem é que acompanha... Aqui eu vou ter até grau 4, tá vendo? S ao quadrado vezes S ao quadrado, S ao cubo vezes S. Então, primeiro eu vou catalogar quem que acompanha, por exemplo, quem que tem S à quarta. S à quarta eu sei que tem o A. Quem que acompanha S à quarta é esse termo aqui, ó, vezes esse, tem um S à quarta. E esse termo aqui vezes esse também tem um S à quarta. Então, mais D é igual a zero, porque aqui desse lado aqui, ó, não temos S à quarta. Então, aqui é quem que acompanha o S à quarta. Quem que acompanha agora é S ao cubo. S ao cubo, eu vou ter, por exemplo, esse camarada S ao quadrado vezes esse, né? Ou seja, eu vou ter um 2A mais quem? Quem tem S ao cubo? Esse BS mais esse aqui com esse aqui, ó, BS com S ao quadrado. Então, eu tenho um B aqui também, cubo. Que mais? Aqui eu tenho um S ao cubo vezes E, então eu tenho mais um E aqui. Aqui não tem nada de cubo, então igual a zero. Agora o quadrado eu tenho 2A, né? Esse camarada vezes esse aqui, ó, esse vezes esse, vai ter um 2A que acompanha um S ao quadrado, mais BS aqui, ó, vezes 2S vai ter um 2B, S ao quadrado, 2B do S ao quadrado. Quem mais? Esse termo aqui, ou ele é 4 ou ele é 3, então não tem ninguém aqui. Deixa eu ver se eu esqueci alguém. Esse aqui, ó, C vezes S ao quadrado, então mais C. Isso aqui tem que ser igual a 9, né? Porque quem acompanha o S ao quadrado aqui é 9. Quem que acompanha S? Aumentar a chave aqui um pouquinho. Quem que acompanha S? Então vamos lá. Esse aqui não tem chance, porque já tem quadrado. Esse aqui vezes esse aqui tem chance, então 2B. 2B acompanha o S. Esse aqui não tem chance. Esse aqui tem, né? 2C. 2C. E aqui não tem chance, né? Aqui ou é 4 ou é 3. Então, isso deu esses dois aqui que acompanha S. Quem que acompanha S é o 6. Quem que acompanha o S. E quem está sozinho agora, ou seja, seria o S elevado a zero. O S elevado a zero só tem esse 2C aqui, né? 2C. E só. Então, esse aqui tem que ser igual a 2. Beleza? Bom, resolvendo aqui de baixo, primeiro a gente vai encontrar que o C vale 1. O valor da constante C vale 1. Se o valor da constante C vale 1, a gente pode substituir aqui. Então, 2B é igual a 6 menos 2, né, que foi para o outro lado. Então, aqui a gente descobre que o B vai valer 4 dividido por 2, o B vale 2. Bom, aqui eu já tenho o valor de B e de C, então dá para descobrir o valor de A. Então, 2A é igual a 9 menos C, né? Então, menos 1. Menos 2B, então, menos 4. Então, aqui a gente descobre que 2A vale 9 menos 5, né? 4 com 1 aqui dá 5, 9 menos 5 dá 4. Então, a gente descobre que o A vale 2. Então, se o A vale 2, aqui dá para a gente descobrir o valor do E. Quem que é o E aqui, ó? O E é menos 2A, que passou para o outro lado, né? Então, menos 4, menos B, então, menos 2. Então, a gente descobre que o valor de E vale menos 6. O E vale menos 6. E, por último, a gente descobre quem que é o D, né? Quem que é o D? O D é menos A. E como o A vale 2, então, o D vale menos 2. Então, vamos para o próximo slide, reescrever essa fração parcial aqui para a gente descobrir. Por quê? Aqui a gente vai ter a função constante multiplicado a função 1, né? A transformada inversa de 1 sobre S é a função 1. Aqui eu vou ter t ao quadrado, aqui eu vou ter
talvez alguma constante vezes... aqui eu vou ter t, na verdade, aqui eu vou ter t ao quadrado, aqui eu vou dividir essa parte aqui para aparecer um cosseno deslocado, e essa outra parte aqui que com e vai aparecer um seno deslocado. Beleza? Então vamos para o próximo slide fazer essa conta. Bom, aqui eu reescrevi a minha solução até então que a gente tinha. A gente precisava saber quem que é a função h. A gente fez fração parcial na função h de s, encontramos os valores das constantes. Então agora eu vou reescrever. No lugar do a aqui eu vou trocar por 2. No lugar do b eu também vou trocar por 2. No lugar do c é 1, então 1 sobre s ao cubo. Mas no lugar do d, o d e o e são negativos, então eu vou colocar aqui o sinal de menos. O sinal de menos aqui, ó. O sinal de menos. E aí eu vou colocar assim, ó, 2, que é o valor de d, né? 2s mais 6 dividido por, coloquei o menos em evidência porque as duas constantes são negativas, dividido por s mais 1 ao quadrado mais 1. Então, o que acontece? Quando você aplica Laplace inversa, essa primeira parte aqui a gente reconhece, né? Ou seja, quem que é o meu h de t? Então, vai ser 2 vezes a função 1, porque é Laplace de 1 sobre s, mais 2 que multiplica a função t, que é Laplace inversa de 1 sobre s ao quadrado. Aqui, para ser t ao quadrado, eu preciso de um 2 fatorial. Então, o que acontece? Eu multiplico por meio aqui, né? Meio vezes 2 dá 1. Então, aqui vai ficar meio de, agora sim, isso aqui é t ao quadrado. 2 sobre s ao cubo é t ao quadrado. Menos, aqui a gente vai ter que fazer um ajeito. Eu preciso de s menos 1. O que eu vou fazer aqui, né? Eu poderia escrever isso aqui, 2, que multiplica s... na verdade, dá para tirar um 2 aqui para fora, né? Aqui pode ficar como sendo S, colocando 2 em evidência, e aqui fica como sendo 3, né? 2 vezes 3, 6. Aí, o que eu vou fazer? Vou deixar esse 2 aqui para o lado de fora. Eu preciso de S mais 1, então vou escrever esse S mais 3 como sendo S mais 1 mais 2. Ok? S mais 1 mais 2 é a mesma coisa de S mais 3, todo mundo dividido por S mais 1 ao quadrado mais 1. Então, isso aqui é igual a 2 mais 2t mais t ao quadrado sobre 2 menos 2, que multiplica quem? Aqui eu vou dividir em duas partes. Vou pegar essa parte aqui e depois a parte com o 2, para poder fazer aparecer um cosseno deslocado, ou seja, s mais 1 dividido por s mais 1 ao quadrado mais 1, mais 2 que multiplica 1 dividido por s mais 1 ao quadrado mais 1. É a mesma expressão. Então, o que acontece? Essa parte aqui, ó, eu ainda não apliquei Laplace, né, inversa nessa parte aqui, ó. Quando eu aplico Laplace inversa nessa parte aqui, o que eu vou ter? Eu vou reescrever o que eu tinha, né? 2t mais t ao quadrado sobre 2, menos 2 que multiplica. Isso aqui é exatamente um cosseno, pelo primeiro teorema de deslocamento, né? Eu estou deslocando aqui de menos 1, tá vendo? Então, isso aqui é um cosseno de t deslocado, né? Pelo primeiro teorema de deslocamento, mais 2 que multiplica. Esse aqui é exatamente esse camarada aqui, ó, do início que a gente viu, é exatamente também um seno deslocado de menos 1. Pronto, a gente conseguiu. Quiser colocar também o e elevado a menos t em evidência, dá para colocar aqui como sendo 2 mais 2t mais t ao quadrado sobre 2 menos 2e elevado a menos t em evidência. Aqui vai ficar cosseno de t mais seno de t, beleza? Logo, a solução geral, o meu y de t, é quem? E elevado a menos t, dessa parte aqui inicial, vezes o seno de t, mais o 1 de t, que multiplica e elevado a menos t menos 1, vezes o seno de t menos 1, mais o 3 de t, que multiplica quem? O h, essa função aqui que a gente obteve aqui é exatamente h de t. Então, como eu estou aplicando ela em t menos 3, então no lugar do
t eu vou trocar por t menos 3. Então, 2 que multiplica t menos 3, mais t menos 3 ao quadrado sobre 2, mais 2 que multiplica e elevado a t menos 3, que multiplica quem? Cosseno de t menos 3, mais seno de t menos 3. Beleza? Então, essa é a solução. Espero que você tenha entendido. Se gostou, deixa um like aí, compartilhe com os colegas. Até a próxima.